Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre recursos hídricos e em específico nós temos o tema Gestão da Água na América Latina. Então a gestão de água na América Latina é uma região possuidora de vários recursos hídricos. Como nós vimos, nós temos três grandes bacias, né? A bacia do Amazonas, a bacia do Rio Prata e a bacia do Orinoco. São três grandes bacias aqui na América Latina. E essas três bacias nós temos uma região privilegiada. Junto, né, América mais Ásia, nós temos praticamente 50% da água superficial, a água potável, né, a água superficial do planeta. Então, dois continentes muito ricos na quantidade de água. Então, a América do Sul, em particular, é uma região privilegiada nesse quesito. Ali estão algumas das bacias hidrográficas mais importantes do mundo. Inclusive, na última aula, nós vimos aí a respeito dos chamados rios voadores. Então, a questão aí, o termo um pouco mais poético, mostrando a questão da umidade na região da América Latina, proporcionada pelo rio Amazonas. Como os rios Amazonas, Orinoco e do Prata, contudo, a contribuição da água é altamente desigual em termos geográficos. O continente também possui grandes áreas desérticas ou semidesérticas. Então, nesse caso, desérticos e semidesérticos, a gente observou, inclusive, a região nordeste do Brasil, que é semiárido. Inclusive, bem ali, né, vizinho à região amazônica, mas por conta de acidentes do relevo, ele acaba tendo problemas climáticos nesse sentido, né, de falta de umidade, principalmente no seu interior, no chamado polígono da seca, formado ali na região do Sertão e do Agreste, onde não chega umidade suficiente. Há sérios desafios relacionados à gestão da água. Por um lado, em muitas áreas, os processos de mudança climática, acelerados pelo aquecimento global, apresentam forte impacto nos volumes de água disponíveis. Até mesmo as grandes bacias hidrográficas estão sofrendo situações extremas, como a escassez de água ao longo do Amazonas, ou a redução do fluxo da bacia do Rio da Prata. Em alguns períodos, outra ameaça importante é a contaminação das fontes de abastecimento pelos mais variados motivos, incluindo descargas de esgotos domésticos e industriais e os impactos ambientais negativos. Então, nós temos o mau uso, né, onde nós temos o esgoto doméstico sendo lançado em rios ou até mesmo dejetos aí da própria indústria, gerando os impactos ambientais negativos causados também pela agricultura e pela mineração intensivas. Estima-se que somente 5% do esgoto proveniente de usos urbanos e industriais recebem algum tipo de tratamento antes de serem devolvidos ao meio ambiente. Então, a gente observa aqui que um dos problemas é justamente o chamado saneamento ambiental. Tá? O saneamento, ele vai ser tanto a coleta de água, tratamento dessa água para o consumo, mas também o tratamento do esgoto, tá? O recolhimento do esgoto, tratamento dele. Então, antes de lançá-los em rios, em lagos ou até mesmo no oceano, é necessário fazer um tratamento nesse esgoto para depois devolvê-lo à natureza, certo? E a gente vai observar que o saneamento básico ainda encontra muitas dificuldades no território brasileiro e também na América Latina, principalmente áreas que a gente observa a falta do planejamento, a falta de infraestrutura, principalmente urbana, tá? Urbana principalmente porque regiões urbanas são regiões de grande aglomeração de pessoas. Então, uma grande quantidade de pessoas, você vai ter uma grande quantidade também de produção de lixo, de esgoto e a grande necessidade do abastecimento. Então, maior quantidade de água tratada, água potável precisa chegar até aquele local. Então, ali você precisa de uma infraestrutura maior para poder amenizar ou evitar esses impactos ambientais. Seguindo aqui, outro problema grave é a falta de racionalidade, particularmente nas áreas urbanas, onde grande quantidade de água tratada para o uso humano
com custos muito elevados para a sociedade, é desperdiçada tanto pelos usuários como pelas próprias empresas responsáveis pelo fornecimento do serviço. A agricultura e a mineração intensivas também respondem por usos excessivos, muitas vezes devido à falta de tecnologias adequadas para um manejo eficiente dos recursos hídricos. Então aqui a gente observa justamente a falta de planejamento e a precariedade nos serviços que são realizados. Nesse sentido, há processos muito animadores ocorrendo em quase todos os países da América Latina, que demonstram uma tomada de consciência por parte da população. Vários governos da região também promovem processos auspiciosos, como a criação de instituições e marcos normativos que potencialmente podem contribuir para uma gestão mais racional e equitativa da água. Então a gente observa aqui que essa falta de racionalidade, né? Ou seja, a falta de planejamento, a falta de pensar, inclusive, na hora de fazer o uso. Então a gente pode, inclusive, resumir na falta de planejamento no uso dos recursos hídricos. Tá? Então, esse é um dos principais elementos que nós temos aqui, a falta do planejamento. E é claro que a conscientização é a primeira parte desse planejamento, onde nós teremos a população tomando consciência da necessidade do recurso hídrico e da necessidade da preservação desse recurso hídrico, tá certo? Então, aí essa conscientização. Lembrando que, quando a gente fala do consumo da água, a gente vai observar que a mineração e a agricultura, elas utilizam bastante. São as que mais consomem água. Se a gente vê uma plantação, ela não vai sobreviver sem o uso da água. A irrigação, ela é bastante utilizada nessas produções. E, é claro, necessária para a nossa alimentação, obviamente. Porém, se essa plantação, ela faz ali o uso de agrotóxicos, de intensivos, né, para a produção, de maneira errada, ele acaba promovendo também a contaminação do lençol freático, a contaminação das águas superficiais, e isso vai influenciar em quê? Num prejuízo maior para a sociedade. Tá? Então, há uma necessidade de planejar também nas atividades econômicas. Então, quando for realizar essas atividades, é necessário planejar e fazê-la de maneira adequada, tá? Cada uma dessas atividades, evitando aí uma maior contaminação desse recurso, certo? Seguindo aqui. Contudo, o panorama geral dá motivos para preocupação, já que existem demasiados processos que parecem estar fora de controle, fora do alcance dos governos e de outros atores com capacidade de ação nesse terreno. Além disso, os processos de desmatamento intensivo na América Latina estão longe de serem controlados. Então, aqui a necessidade de conscientização, né, cada vez maior, onde você teria, pela conscientização, pela educação ambiental, nós teríamos a população se conscientizando desses problemas, da necessidade de preservar. E é claro, se você é consciente sobre o uso dos recursos naturais, não só da água, mas os recursos naturais de uma forma mais geral, você acaba preservando e economizando esses recursos no seu uso doméstico. Tá, o uso doméstico é o que tem menor impacto quando a gente vê na sociedade, mas a pessoa que é consciente dentro das suas atitudes dentro de casa, ela indo para o mercado de trabalho, ela vai ser consciente, seja na agricultura, na pecuária, na mineração, seja na indústria, seja no comércio, ela acaba também tendo atitudes de preservação, porque ela é uma pessoa consciente do uso dos recursos naturais. E é claro que ela vai desenvolver formas de, no seu próprio trabalho, ela fazer também a economia desses recursos. Seguindo aqui, nós temos, no melhor dos casos, os governos conseguiram reduzir a taxa, podemos dizer a velocidade do desmatamento, mas não lograram reduzir esse processo a níveis controláveis. O impacto negativo do desmatamento sobre os recursos hídricos na América Latina já é notável e ameaça reduzir seriamente a possibilidade e a qualidade da água em muitas áreas da região. É urgente continuar melhorando a qualidade das instituições dedicadas à gestão dos recursos hídricos na região.
reforçando a formação de quadros competentes em todas as áreas relevantes para a ação, incluindo as ciências sociais. É necessário também aprofundar o processo de educação da população e, sobretudo, a educação dos dirigentes em todos os níveis. Um grande risco que a América Latina enfrenta é o fato de que, para uma grande maioria dos quadros dirigentes na região, parece que os temas ambientais continuam ocupando uma posição muito baixa na escala de prioridades. Esta aparente cegueira, que caracteriza em grande medida a prática concreta, não necessariamente o discurso das autoridades e dos líderes empresariais da região, gera motivos para preocupação. Parece prevalecer na América Latina a noção de que recursos naturais são inesgotáveis e se autopurificam, visão segundo a qual não importa que se despejem grandes quantidades de dejetos sem tratamento nas fontes de água. Então, uma visão errada, tá? Essa aqui. A natureza ela não vai se limpar sozinha, tá? Ainda mais na quantidade de dejetos que nós lançamos nessas águas, o que constitui uma atitude irracional e que vai contra a evidência cada vez mais incontestável sobre a situação crítica da água em muitas partes da região. Por se tratar de uma importante fonte de riqueza, a disputa pela água é um dos motivos que tem provocado tensões entre diferentes países. Então, nós já observamos essas tensões, né? Já causa conflitos ou até mesmo guerras em alguns locais, como no próprio Oriente Médio, né? Lá no território asiático, nós temos guerras já por conta da água entre diferentes países. Assim, a política adotada por um governo local para realizar a gestão e a comercialização da água pode prejudicar outros. Então, nós já temos, inclusive, a privatização, né, sobre recursos hídricos, contribuindo para a ocorrência de conflitos. Um dos conflitos mais importantes relacionados à disputa e à comercialização de água ocorreu na América Latina nos anos 2000. Foi deflagrado na cidade de Cochabamba, na Bolívia, e envolveu grandes empresas multinacionais, o governo local e movimentos populares de camponeses e trabalhadores urbanos. Então, a manifestação aí por conta dessa privatização da água, né, do recurso hídrico. Então, tudo aqui, nós temos José Esteban Castro, que é coordenador da rede Waterlat, dedicado à pesquisa dos temas da água na América Latina e Caribe, professor de Sociologia da Escola de Geografia Política, mostrando aí esses conflitos. Nós finalizamos, então, a nossa aula por aqui. Tchau para vocês e até a próxima.